E aí, gente, tudo? A gente tá começando um novo projeto aqui, nosso podcast, e a gente vai conversar alguma coisa, a gente não tem um planejamento do que a gente vai falar, mas eu acho interessante, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, assim, que a gente tá meio privado, de estar todo mundo junto, bater alguns papos sobre a nossa vida, sobre as coisas de Deus, sobre o que tem acontecido. E a gente vai ter também aqui no YouTube e também no Spotify. Então, se você quiser ouvir fazendo outra coisa, não precisa. Dá pra pôr o link na descrição, né? Sim, isso. Fica Top. o link aqui na descrição. Bruna Souza. Olha aí que legal. Começou uma entrevista. Então, do bora. nada. Não sei o que vai rolar. Bruna, conta um pouco assim da tua trajetória, então, pra gente. Pra gente conseguir conectar com o pessoal, todo mundo entender quem é a Bruna um pouco. Depois a gente vai estar comentando também. Tipo, Bruna quando nasceu. E a Bruna vem contando. Não. Nossa, 24 anos. Não, pega um podcast bem longo. Pega e vai pontuando alguns o que tu acha mais importante e bora pra gente entender quem é a Bruna, não só quem é aquela menina cantando lá e todo mundo sente Deus e o Espírito Santo age quando ela tá falando. Caraca, isso é muito difícil, né? Tipo, vou contar minha história. Tipo assim. É fácil contar testemunho. Tipo, meu testemunho de conversão, mas é difícil falar minha história inteira, eu acho. Tipo assim. Mas não é interessante. Obrigada. É que na verdade o que eu noto, a maior dificuldade das pessoas é que elas conseguem enxergar, outras pessoas não conseguem se enxergar. Sim, exatamente. Tipo assim, contar a história de alguém, fulano nasceu em tal lugar, mas aí quando a gente começa a olhar, eu acho que Deus faz isso com a gente, sabe? Tipo, olhar pra dentro de si, olhar quem tu é. Tipo, é que eu acho que a gente meio que supervaloriza os outros e não valoriza a nossa própria história, né? Tipo assim. Exatamente. Mas sabe por que disso, né? Por quê? Porque a gente sabe as nossas cagadas que a galera não sabe, entendeu? Isso é verdade. Então, a gente olha os outros tudo lindo, né? Aí tu olha os outros tipo, não, caralho, só. Top. Entendeu? Mas você não conhece a história, então. As tuas broncas tu conhece, então daí essas tuas broncas, se tu deixar, elas cobrem tudo o que Deus fez e é a semelhança dele. Isso é verdade. Então bora. Mas enfim, não sei, eu sou daqui mesmo. Minha história é que tipo assim, a minha vida começou a se movimentar depois que eu virei adolescente. Ali, antes disso eu não tinha fazia nada, né? Com quantos anos? 12, 13? E que na real, tipo, vou trazer pro lado cristão da coisa aqui, tipo, conversão e tal. Tipo, que na verdade aconteceu muita coisa, né? Até eu chegar, tipo, até Deus, assim. Muita coisa que nem tu falou, dos lances que não é legal, né? Mas que depois que tu entende, tipo, o propósito daquilo ali, tu entende, tipo, que serve pra alguma coisa, né? Serve de testemunho, serve pra mostrar o quanto Deus é bom e mesmo naqueles outros momentos que eu achava que não tem importância, que Deus tava ali, né? Então, tipo, acho que eu já contei algumas vezes assim, na igreja, pra algumas pessoas, mas, tipo, eu venho de um contexto de um lar bem desestruturado, assim, né? Tipo, como a maioria das pessoas. E, tipo, eu não via muita, sei lá, expectativa, talvez, assim. Tinha muitos sonhos, muitas ideias, assim, bem de criança, mas eu não tinha muita direção, entende? Tipo, olhava pra tua realidade e não conseguia acreditar naquele teu sonho, tipo isso. Exatamente. Tipo assim, quando eu era adolescente, olha o meu sonho, nada a ver, né? Mas meu sonho era, tipo, eu quero me formar na escola. Eu vou pegar e de algum jeito eu vou ir morar pra Porto Alegre. Eu vou fazer a minha faculdade de música, porque na época eu queria fazer a faculdade de música. Eu vou morar lá, eu vou estudar na URGS, que é a faculdade que tem lá, federal, né? E eu vou estudar lá, eu vou morar lá e vou criar minha vida lá em Porto Alegre, tá ligado? Tipo assim, essa era a minha ideia e pra mim era muito fácil de atingir isso, entendeu? Quando adolescente, tipo, vai acontecer. Só que depois, tipo, tu chega e tu vê, peraí, meu Deus, eu não me preparei nada pra isso, eu não tenho estrutura pra fazer isso, eu não sei pra onde que eu vou. Então, tipo assim, é um negócio muito doido, na verdade. Se tu parar pra pensar nessa questão de quando tu sai ali, tipo, da adolescência pra adolescência, ou adolescência mesmo, pra que tu entende, tipo, meu Deus, na verdade eu não me vejo ainda assim, sabia? É muito difícil, tipo, sou adulta agora, entendeu? Tipo assim, é um negócio muito louco na cabeça que tu vai passando por essa transição. E aí, quando eu tinha, acho que 16 anos, mais ou menos, que eu, na verdade, sempre vim na igreja, né? Tipo, minha avó sempre veio. Então, tipo, eu sempre tive contato, assim, com esse lance da igreja, mas nunca, tipo, decidi, tomei uma atitude de, tipo, é isso aqui que eu quero, entende? E aí eu me envolvi em muitas coisas de adolescência, essas festinhas, essas coisas.
acabei muito indo pro lado das drogas, né? Tipo, experimentando essas coisas muito doidas da adolescência, que, tipo, na época era, nossa, muito legal, agora eu vejo que foi uma grande perda de tempo, sabe? Tipo, porque aquilo não me supria em nada, entendeu? Não acrescentava em nada, mas eu achava que era o auge, né, naquela época. E eu acabei chegando num ponto bem triste, assim, sabe? De, sei lá, não tinha mais expectativa da vida, sabe? Tipo, tanto que eu até falo que eu tentei, tipo, me suicidar e tal, umas paradas bem pesadas assim. E porque eu não via mais sentido, sabe, pra aquilo ali que eu tava vivendo. E aí foi quando eu decidi dar uma chance daquela. Dar uma chance pra Jesus. Ai, que horror. Não, mas é sério, tipo assim, eu pensei, cara, eu já tentei de tudo, sabe? Tipo, de tudo. Tipo, meus amigos não suprem essa necessidade que eu tenho, as drogas não fazem isso, as festas não fazem isso, nada faz isso. Então, tipo, por que não tentar outra coisa diferente, sabe? Tipo, sair desse lugar que eu tô. Vamos ver o que dá, né? Exatamente, foi muito assim. Tipo, vamos ver se, tipo assim, se aqui tá ruim, por que não experimentar algo diferente, né? E aí foi onde eu me encontrei, sabe? Tipo assim, cara, eu nasci pra estar aqui, sabe? Eu nasci pra ter esse relacionamento com Deus, eu nasci pra isso, sabe? Foi, tipo assim, que nem a gente tava falando ou ouvindo sobre os negócios de conversão, né? Tipo, pra mim também, tipo, essas pessoas falam que tem um momento, né? Nossa, naquele dia. Eu não tenho isso também. Tipo assim, naquele dia. Eu lembro de uma vez que eu vim com a avó na igreja e eu era criança ainda. E eu lembro que fizeram um apelo, tá ligado? E eu não sabia de nada, mas eu senti vontade de ir lá na frente e eu fui lá na frente. E eu tenho isso na minha cabeça, sabe? Aquele dia tu meio que... eu tenho isso nessa cabeça, que aquele dia, tipo, Deus aceitou, tipo, então tá bom. Tá. Sabe? Antes tipo de tu assim. seguir um pouquinho, deixa eu dramatizar um pouco a coisa. Pode dramatizar. E eu quero ver como que a Jéssica te via nessa época. É verdade, né? Em que época? Porque tu é prima dela na época de adolescência da Bruna. Quantos anos tu tinha? Tu já era mais velha? Não, mas é que eu lembro de ter cuidado da Bruna ali quando ela era, tipo, antes dos 7 anos, né? Que daí ela fazia parte da minha família, porque ela era filha do meu teu tio. convívio, na verdade, hoje ainda. Ela era filha, ela é tá te expulsando, filha... né? Não, é que assim... Não, entendi. É que assim, ela é filha do irmão do meu pai. Então, eu cuidava dela, porque quando eu tinha 6 anos, quando tu nasceu, acho que era isso. Não sei quantos anos tem agora. 7 anos eu tinha, agora eu tenho 30. Eu tenho 24? Então tinha. Então eu cuidava da Bruna ali quando ela era pequenininha, mas logo que houve a separação ali dos pais dela, a gente perdeu o relacionamento, eu e ela. Então essa fase que ela tá contando agora da vida dela de adolescência, eu não participei. Mas tu não sabia, tu não ouvia falar nada, não tinha... Não, a gente se via assim em almoços de família, tipo na casa da avó, final de semana. Até porque não foi tipo assim, eu não virei vida louca, sabe? Tipo Não, assim, sim, meus pais não sabiam, por exemplo, era uma coisa que eu fazia com os meus amigos, que eu tava... Sim, não aparentava nada. Sim, não era tipo, meu Deus, drogador, né? Sim, daí Só... a gente não convivia Entendi. nessa fase. Show, tá, então, bora 16 anos aí. Não, daí foi quando eu tive, talvez, tipo, comecei a ter experiências com Deus, né, que foram me transformando e foi, tipo, me mostrando, tipo assim, cara, tu tem um lugar aqui. Tu lembra da primeira, não? Assim, eu lembro, que te impactou, assim? Foi no congresso de jovens a primeira vez, o 100 era aberto ainda dos lados. E... mas aí então, quando tu começou a ir na igreja, então eu recém, tipo, tinha voltado. Tipo assim, eu ia na igreja, sabe? Tipo assim, eu tava na igreja de vez em quando, assim, que nem eu fui no negócio da Lídia Moisés, eu fui no Nani Azevedo, eu ia nos eventinhos, nas coisas, mas eu nunca participava. Mas a minha volta, assim, tipo assim, minha decisão mesmo começou a partir do congresso, sabe? Tipo assim, que eu fui, que eu vi, tipo, eu vi o Richard cantando. Abraço, Richard. Aquelas estiver olhando. Não, mas é sério, tipo, que eu vi o Richard cantando, vi as gurias da coreografia, eu fiquei, tipo assim, uau, sabe? Muito incrível. Tinha o Clóvis ainda na época, e aí eu via essas pessoas e falava, nossa, que incrível, tipo, eu quero estar no meio disso, sabe? Meu coração queimava, sabe? Tipo, eu quero ser amiga dessas pessoas, eu quero estar junto com essas pessoas. Então, foi um processo, né? Tipo assim, não fui no congresso e depois já, não. Mas eu comecei a ir, comecei a ter aquela vontade, sabe? De, tipo, estar ali, de
tá no meio do pessoal. Tipo isso. E eu gostava muito de música, e daí eu comecei a fazer minhas aulas de teclado. Então, tipo assim, tudo isso contribuiu, sabe? Me atraiu, tipo assim, sabe aquelas pequenas coisinhas que vão te puxando, né? Que Deus usa pra ir te puxando. E aí, tipo assim, tive várias experiências com Deus depois disso, né? Tipo, de ter cultos, assim, de sentir a presença das nossas orações na sexta de noite, era muito incrível. Então, tipo assim, foram várias coisinhas pequenas, sabe? Que aconteceram que mudaram a minha cabeça, que mudaram meu coração, sabe? Tipo assim, cara, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui. Tipo, Deus me completa, sabe? Então, sei lá, foi basicamente isso. Não, mas teve uma parada aí que nos tempos que tu foi em outras igrejas, que tu... Conta um pouco disso, teve um tempo ali que um dia nós começamos com uns papos muito doidos, e que começou a acontecer umas revoluções, assim, tipo, de papo nosso, tudo. Tipo, que Deus falou com a gente, na verdade, né? Mas conta um pouco assim, tipo... Conectou com umas pessoas muito legais que te abriram os olhos também. É que na real eu e a Jéssica, a gente tava conversando isso hoje de tarde. Tipo, que na real, assim, a gente... É que um negócio muito perfeito que Deus faz, né? Porque a gente é corpo de Cristo, né? A gente não é corpo sozinho, né? A gente é corpo junto. E, tipo, um complementa o outro, né? Eu gosto muito de uma metáfora, não sei se é metáfora, alegoria, que o Rodolfo Abrantes usa pra descrever essa questão de Deus. Tipo, ele fala assim, se por exemplo, eu olhar... Ele tem uma tatuagem, tu não tem tatuagem pra me falar. Mas tipo assim, se eu olhar, por exemplo, pra ti do lado direito, tá? A Jéssica tá do teu lado aí, tá te vendo por esse lado. Eu vou aqui do teu outro lado. E tipo assim, a minha visão não vai ser a mesma que a dela, porque a gente tá olhando de pontos de vista diferentes. Com certeza. Então, a Jéssica, vamos supor que tu tenha uma tatuagem, um sinal aqui de um braço, tá? Uhum. A Jéssica vai olhar pra mim e falar, não, a gente tá falando sobre o Leandro. Ah, sim, o Leandro, beleza. É, aquele que tem um sinalzinho no braço. Só que o meu ângulo que eu tava olhando não tinha um sinalzinho. Então eu vou dizer, não, peraí, não é a mesma pessoa que a gente tá falando. Não, mas aí vamos ficar brigando e dizer, não, mas eu vi, né? E no fundo as duas estão certas. Exatamente, as duas estão olhando por óticas diferentes. E isso é muito legal. Em vez da gente brigar e dizer assim, tipo, não, porque eu tenho razão, tu tem razão, a gente olha e fala assim, ah, então desse lado que tu estava olhando era dessa maneira, ah, mas o meu que eu estava olhando era assim. Sabe, a mesma coisa com Deus. Tipo, ninguém tem a revelação completa de quem Deus é, sabe? Tipo assim, Deus revela uma porção para cada pessoa, para cada igreja, para cada lugar. Então, tipo assim, eu não vejo muito sentido em rixa, sabe? Tipo assim, no sentido de, porque que nem a gente tava falando sobre isso. Porque, a minha igreja que é correta, a minha... Não, né? Sim, mas tu entende que o que eu quis dizer, que tu se conectando com pessoas de outros ministérios, tu conseguiu ter uma visão mais ampla. Exatamente. Porque tu teve a tua visão, então foi criando uma parte mais complexa. Exato. De quem Deus é, e a plenitude Sim. Fica mais... Não vou dizer plenitude, né? Porque a gente não vai chegar na... Tipo assim... Sim. Não, é que tu vai crescendo, né? Mas tipo assim, eu tive uma fase, que também tá falando com a Jéssica hoje, de ficar revoltado, sabe? Sabe aquela coisa de... Eu acho que tipo uma adolescência, que tu fica tipo, eu sei de tudo, entendeu? Tá tudo errado, as coisas estão tudo erradas, as coisas deviam ser assim, porque não sei o quê. Porque Deus começa a te mostrar algumas coisas. Só que daí tu não entende por que Deus tá te mostrando aquilo, qual que é o teu propósito dentro daquilo, e tu acha que é só a tua visão que tá correta, entende? Tipo, eu vi isso aqui porque é assim. Então eu comecei a ficar revoltada com algumas coisas dentro da igreja, algumas questões, tipo, dentro da juventude ali. E aí, tipo assim, porque Deus começou a falar muito a respeito dessa questão de reino, sabe? Tipo, não simplesmente a gente pegar e ir na igreja e tá ali, sabe? Você entendeu por que a gente tá ali, tipo, qual que é o sentido de eu sair todos os dias da minha casa e ir pra igreja? E aí foi quando a gente começou, né, a falar sobre isso. Cara, a gente é uma família, a gente tá dentro de um reino, tipo assim, a gente precisa, né, começar a se amar, a gente precisa começar a entender que a gente não tá aqui simplesmente porque Deus recompensa de fato, mas não é simplesmente por uma recompensa, né, que a gente tá aqui porque a gente, tipo, tá buscando algo, tá caminhando junto, né, que a gente viu hoje. É muito maior do que simplesmente, tipo, eu vim aqui na igreja porque eu quero algo, eu quero conquistar, né? Eu quero que Deus abençoe os meus planos. Não somente isso, sabe? Tipo, é muito maior que isso. É um reino, posições que Deus nos dá, é algo pra gente fazer, um propósito na nossa vida, né? Então, tipo assim,
eu fiquei, tipo, noiada, assim, comecei a conhecer muita gente legal nessa época, que começou a me mostrar que, por exemplo, Deus tinha me dado uma identidade, sabe? E que não necessariamente... como é que eu posso explicar? Não necessariamente isso deveria... Tipo, essa visão que Deus tinha me dado não podia me afastar das pessoas. Muito pelo contrário. Tipo assim, tu tem que fazer a diferença onde tu tá. Exatamente o que a gente conversou, né? Tipo, que dizer, cara, eu também me irrito com algumas coisas, mas Deus colocou a gente aqui, então é com a gente. Exatamente. Tipo assim, Deus não tá te mostrando pra tu simplesmente ficar irritado com aquilo e Ficar apontando, né? Tipo, Deus tá te mostrando pra tu ser a solução dentro daquilo ali, né? Tipo, vai fazer alguma coisa, vai ser luz no meio onde tu acha que tem treva, tá ligado? Então, tipo, foi muito assim, sabe? É muito tipo, tu se conectar com outras pessoas, tu conhecer outras pessoas, tu ver que eu tava falando pra Jéssica, pessoas que vinham me contar a experiência que elas tinham tido com Deus que eu nunca tive. Só que aquilo já acrescentava a minha fé, sabe? Tipo, nossa, que incrível, sabe? Tipo, outros níveis, é muito incrível, sabe? Eu amo, tipo assim, da gente sentar e compartilhar, ou que nem a gente tava fazendo nas sextas-feiras que a gente conversava. Então, pra mim, isso é muito incrível, sabe? Tipo, eu amo isso, porque aquilo que eu não vejo, tu vê, sabe? Nossa, eu falo sobre um assunto e tu vai dizer, nossa, mas eu vi isso, e aí é muito legal, sabe? A gente cresce, né? Exatamente. Jéssica, contigo, Meu cara. amor, o quê? E tu? Jéssica, contigo, quero Tua história. saber da tua história. Mas história. tem que ser assim, ó. Tem que ser Jéssica, 1 ano de idade. Tu lembra? Até quando tu lembra? Olha, eu acredito que eu lembro um pouco antes dos 3. Vem pra cá e fala um pouquinho no microfone. Bertinho. Bom. Só não pode chorar, tá? Só não gosta. Não, Pode chorar sim. Não vou chorar. Bom, a minha história... Deixa eu ver. Comecei dia 31 de dezembro. Melhor data pra se fazer aniversário. Fica a dica aí, eu faço aniversário dia 31 de dezembro. Nasci no ano de 1990. E quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai faleceu. Então eu fui criada pela minha mãe, sozinha. Ela criou eu e meu irmão. Eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 11 meses quando meu pai faleceu. Então a nossa realidade assim de criança foi a nossa mãe trabalhando muito e a gente desde muito cedo se virando sozinho. Assim, essa era a nossa realidade. Eu lembro muito da gente tomando conta de tudo em casa, de sendo assim super responsáveis com as coisas em casa. A gente se preocupava muito em fazer comidinha pra minha mãe quando ela chegava. Tipo, a gente aprendeu a cozinhar muito cedo. Tipo assim, eu lembro a gente com 6 anos, 7 ali nas panelas, fazendo comida, fazendo bolo, tipo, agradando a mãe, sabe? E a gente falava, vamos fazer os pratos bonitos aqui. A gente botava os alfaces, assim, botava os tomates. Masterchef. Fazia aquelas coisas. Nunca esqueço de uma galinhada que a gente fez e não tinha extrato de tomate. E a gente podia botar, a gente botou ketchup. Ficou doce o negócio. Sabe, querendo acertar, querendo aprender. E eu lembro que a mãe chegava muito cansada, porque na verdade ela trabalhava muito mesmo. A gente fazia massagem nela. A gente dizia, como mãe, que agora a gente vai fazer massagem e tal. E com tudo isso, a mãe nos criou na igreja. Então, eu sempre tive uma base cristã, sabe? Eu lembro de eu, muito criança, na escolinha dominical. Tipo, eu preguei pela primeira vez. Meu Deus, eu posso dizer que eu preguei, né? Tipo, a irmã Soninha, né? Se ela estiver assistindo, um beijinho, irmã Soninha. Ela me colocou pregar pela primeira vez quando eu tinha 6 anos. Eu acho que eu preguei uns 2 minutos. Falei uns 2 minutos ali, entreguei o microfone, mas foi muito bom. Eu aprendi muita coisa de Deus, assim, eu tive muita base na minha infância e vivi algumas experiências com Deus, assim, quando eu era criança já. Sempre soube da existência de Deus, sabe? Minha mãe era muito crente mesmo, assim, era daquelas mulheres de oração, sabe? Aquelas profetas, assim, a minha mãe era daquelas assim, tipo, eu lembro muito da minha mãe, tipo, olhando dentro de casa, plantando a mão, tipo, era assim, tipo, a minha vivência foi assim. Só que, quando eu cheguei aos meus 12 anos, 11, 12 anos, eu lembro que a minha mãe se afastou da igreja, até por uns lances nada a ver, assim, por questão de doutrina, sabe? Tipo, uns lances que ela cortou
cabelo, fiz sobrancelha e tipo... Na época não podia. Na época, sabe, a gente sabe que há anos atrás isso era como escândalo, não podia, e ela se entristeceu e acabou saindo da igreja naquela época. E daí, nessa época, foi bem no início da minha adolescência. Então eu tinha aquela base cristã e eu continuei indo um tempo na igreja, eu ia na aula dos adolescentes, que inclusive era a Karine que dava. Era muito boas as aulas. E guardo muita coisa também daquela época. E também eu comecei a ter influências assim na escola, sabe? Tipo, tinha aquele lance todo de ficar, tipo, ai, tu nunca ficou e tal, e começar aquela pressão assim, e daí a festinha daqui, festinha na casa do amigo ali. Interrompemos essa programação para dizer que perdemos algumas imagens da câmera, então os próximos 20 minutos de papo vão ser sem a imagem, mas fica aí que o papo é interessante demais, valeu! E daí eu sei que eu comecei com esses grupinhos assim de amizade. Tipo, na festinha, daqui a pouco uma começava a fazer 15 anos. Daqui a pouco tinha... Nossa, a vibe dos 15 anos que todo mundo fazia 15 anos um atrás do outro. Daí, Sim. E daí naquela vibe de ir no centro, dar a voltinha e começar a paquerar e começar a ficar aquela coisa toda assim. E acabei me desviando daquilo que eu tinha aprendido, assim. E daí eu acabei me envolvendo com o Lê, daí depois, né, a gente fazia festa, tipo, mês seguida na Lê, tipo, sexta, sábado e domingo. Tipo assim, a gente se conheceu, a gente era muito amigo, nós dois conversávamos muito, e assim, resumindo, quando a gente viu, a gente estava envolvido, e quando eu vi, eu apareci grávida aos 15 anos, né, então... mas eu sempre soube dentro de mim o caminho certo, sabe? Porque é impossível tu ter uma criação cristã e tu viver alguma experiência com Deus e tu não saber o caminho certo. Então, aquela pessoa, principalmente que eu tava falando da avó, né? Tipo, eu tinha uma avó crente. Aquela pessoa que tem uma pessoa cristã na família, que ora, ela sabe o caminho certo, entendeu? Ela não adianta ela querer fugir. E daí eu sei que eu fiquei grávida aos 15 anos e foi uma turbulência assim, na nossa vida. Porque, como eu disse, eu sempre fui muito madura desde muito pequena. Então, também eu já trabalhava desde os 12 anos, né? Então, eu vivi muita coisa precocemente, digamos assim. Eu comecei a criar responsabilidade muito cedo, trabalhei muito cedo, comecei a sair muito cedo, comecei a namorar muito cedo e engravidei muito cedo. Tudo acelerado. Tudo acelerado, na verdade. A minha adolescência foi bem... Tipo assim, eu não vi, praticamente. Uma coisa que hoje eu posso dizer, sabe, assim, para as pessoas... cara, aproveita a tua adolescência, sabe? Vive cada momento da tua vida, assim... na fase que tu tá, sabe? Não queira acelerar as coisas. Porque às vezes a gente vê hoje jovem de 12, 13 anos... que tipo, não vejo a hora de eu fazer 18 pra mim ter minha carteira de motorista. Só que aos teus 18 anos não chega só a carteira de motorista, existem muitas outras responsabilidades que chegam junto, sabe? E daí foi assim uma bomba pra mim eu saber que eu tava grávida. E eu lembro que eu conversava com o Lê, eu sabia que eu tava grávida porque eu sentia o neném se mexendo já, tipo ali com 3 meses, e ia escondendo das pessoas à nossa volta. E eu falava pra ele, Lê, eu tô grávida, né? E ele dizia, não, capaz, vai vir. E a gente escondeu 4 meses das nossas mães, né? Isso. E daí um dia eu cheguei assim, foi dia 13 de dezembro, eu nunca esqueço. Foi dia 13 de dezembro de 2006. Eu cheguei na casa da mãe dele, era aniversário da mãe dele. Tipo, os parentes do lado da família dele iam lá na casa dele. Daí eu chamei ele no quarto, daí eu disse assim, Lê, é o seguinte, assim, eu tô grávida, não tem como eu negar isso. Eu sinto já o neném se mexendo dentro de mim. E assim, eu preciso de uma resposta tua hoje. Tipo assim, se tu vai assumir a bronca, né? Se tu vai assumir a gente vai sair aqui da porta desse quarto pra fora e a gente vai contar pra todo mundo, ou se tu dizer pra mim que tu não quer saber, eu vou pra casa. Eu pego, saio a porta fora, vou pra casa e vou ter o bebê e
seja o que Deus Botou quiser. na parede, né? Tipo, eu tava decidida, né? Porque, na verdade, a gente pensou em tirar o Gustavo, né? Que hoje o nosso filho é um amado. A gente pensou em tirar ele, cogitou a ideia, mas graças a Deus que a gente não tinha recurso na época. Que eu lembro que a pílula que era para mim comprar era R$200 e na época era muito dinheiro pra nós. E só que era 4, Eu tinha que tomar vários. Tinha que tomar vários. Dava um monte de dinheiro lá, a gente Mas, não tipo, tinha, por e causa- tinha medo de tomar também, né? Mas, Sim. tipo, a ideia era, tipo assim, no caso, eu não sei, é que eu tô tentando entender. Aham. Tipo assim, era o medo daquilo que ia vir, era o medo da reação das pessoas, o que Na passava verdade, na tua eu cabeça. vejo mais a questão de reação das pessoas e por causa do contexto, né? Tipo, eu e meu irmão dormia numa beliche. Uhum. É, Tipo na- assim, não Porque temos tinha condição. Ele não tinha estrutura Sim, pra casar, pra eu, nada. tipo, tinha 15 anos, por mais que era responsável, tipo, trabalhava, mas eu não Era uma conseguia me adolescente. imaginar, tipo, meu tendo um filho, sabe? O que que era a preocupação, o que que a minha mãe vai falar? Tipo, minha mãe vai pirar comigo, minha mãe vai me arrebentar, porque minha mãe era muito braba. E eu, brava. E eu pensei, minha mãe vai me arrebentar agora, tipo, ela, né? E como foi? Tipo assim, por um tempo eu fui, digamos assim, a vergonha da família, entende? Eu sei que a minha mãe, Igual que a gente contou, né? tipo, a minha mãe... Foi um choque, né, na verdade. Foi um choque, sabe? Porque aí eu... 15 anos. Nossa, e daí o Leire disse assim pra mim... Eu lembro que depois que eu falei isso pra ele, ó, se tu quer... Daí eu vou sair daqui, vamos contar pra todo mundo, ou senão eu vou embora, né? Daí eu lembro que ele começou a chorar, assim, desesperadamente. Ele era cabeludo. Ele começou a chorar, daí ele disse assim, não, eu te amo, ele falou. Ah, que Eu te amo, mas eu tenho medo de deixar vocês passar necessidade, foi o que ele falou. Ah, agora Daí- corta pra o Lê falar o lado dele da história. Tá, fala um pouco o que tu O que sentiu que na passava hora. na tua cabeça? Qual que era... Tipo assim, meu Deus, quando ela contou, quando... Não, Isso é deixa eu- verdade? Deixa eu fazer o contexto primeiro. Tá bom, vai lá. Porque assim, ó, a gente começou a sair, tipo, começamos a se encontrar em festinhas. E tipo assim, eu via uma pureza na Jéssica que não via nas outras meninas, entendeu? Então eu me apaixonei por isso. Ah, Ó, Tipo, algo diferente. assim, ó, tipo assim, sabe aquela, tipo assim, aquela que tu olhava essa menina é pra casar, meu. Entendeu? Só que daí eu vi ela muito ingênua. Sabe tipo aquela assim, história de Pedro, sabe? Quando esse é Pedro. e daí, tipo assim, Eu te conheço. daí, tipo Tu é assim, um dos discípulos. Aí, tipo assim, eu peguei e eu cuidava dela. Não é meio que eu cuidava, tipo, nós éramos bem amigo e eu cuidava dela, mas, tipo assim, a minha vontade era casar com ela. Né? Tipo, só que eu não queria ser, tipo, invasivo e tudo. sim. Então, tipo, como é que eu vou dizer? Eu não quis pressionar ela, digamos assim, tipo, se é pra você, vai acontecer natural. Ou seja, era caidinho. Hoje eu não Caidão. sou. Hoje eu não sou, como é que eu vou dizer? É claro que eu não tinha toda essa clareza na hora, né? Tipo, coração na boca toda hora. Então a gente começou, só que tipo assim, a gente não queria nada muito sério, então tava daquele jeito. Só que daí a gente saía, às vezes no final da festa, a gente ficava junto, tipo, bora, vamos. Entendeu? E daí a gente começou a ir lá em casa, depois do colégio, coisa assim, e foi daqui a pouco apareceu grávida, né? Então, tipo assim, eu não tinha um pingo de chance de eu não assumir o filho, entendeu? Tipo assim, era só de nós dois e nós se curtia muito, se gostava muito, então era medo de não saber o que ia acontecer. Não é que, tipo assim, eu que nem quando na época eu disse pra ela, não importa o que eu vou ter que fazer, eu vou fazer e pronto, só tenho medo, porque eu sei que é uma responsabilidade, tipo, eu tenho medo, hoje eu não, entendeu, trabalhar. Tipo, é um negócio completamente desconhecido, né? Tipo, né, meu, tu- tu vai cuidar de uma família Sim. agora, entendeu? Sendo que não cuidava nem dele. Só que eu não cuidava nem de mim, né? Daí foi bem punk, né? Tipo assim, chegou um tio meu e disse pra minha mãe o que vai ser desse guri agora, desses dois. Contou pra mim e pra Jéssica, né? Tipo assim, o tio mais velho da família. Tipo, a gente ouvindo burburinhos, Coisa né? dos outros. Falando, né? Tipo, chegava na mãe da Jéssica com a cara no chão, entendeu? O padrasto dela olhando pra mim torto, não gostava de mim, não gostava dele também. Agora a gente se dá bem. Só que, imagina tudo isso acontecendo. Daí, Sim. a mãe da Jéssica disse, beleza, agora vocês vão assumir, só não quero ninguém morando aqui em casa. Se vira. Bum. E daí tudo, né, em toda essa parada eu tava com... Ah, mas vamos ser dramático, né? Por quê? Porque assim, daí eu contei pra mãe, tipo, ali um dia depois que a gente falou com a mãe do Lê,
com a família do Lê. A minha mãe ficou feliz, meu. A mãe do Lê... Não, na verdade, a parte da família do Lê, na hora que a gente contou, Ficaram todos eles felizes. reagiram muito bem. Tipo, nossa, que legal. Mas a gente sabe que... Não, verdade, né? pensando, né? Sim. Preocupação. A gente sabe que não Sim, era bem assim sim, a sim. realidade. Aí no outro Fala bem dia... no microfone. No outro dia, quando eu fui falar pra mãe, Aham. tipo, olha o meu jeito que eu usei pra falar com a minha mãe. Eu lembro que eu trabalhei o dia todo, até de tardezinha, e daí eu cheguei em casa e deitei no sofá. Aham. Tipo, minha barriga já era durinha. Já era, tipo, redondinha, durinha, o neném já se mexia. Eu já tava com 4 Loucura. meses. 4 meses a gente tava escondendo. Aí eu Mas o que lembro... tu fazia? Tipo, botava roupa larga? Ela não engordou, né? Tipo, Não, uma eu, barriguinha. na verdade, eu emagreci. Ah, mas tem uma barriguinha, não Sim. tinha? Uma barriguinha. Sim, eu emagreci muito. Só que daí eu, tipo, disfarçava, tentava, tipo, chupar a barriga. Nossa. Só que eu sofria muito nas horas do almoço, porque assim, minha mãe ficava em casa, a gente trabalhava no ateliê, e minha mãe ficava em casa, fazia almoço pra gente meio-dia e tal. E eu chegava, almoçava e ia reto dormir. Era essa a minha rotina. Eu chegava, Aham. ia dormir, eu trabalhava de manhã, chegava de meio-dia, almoçava, dormia, trabalhava de tarde, de noite ia pra escola. Essa era a minha rotina. Daí eu chegava, nossa, eu passei muito enjoo nesses 4 meses, por causa que eu chegava, começava a comer e aquilo me embrulhava. Só que a sorte que daí nós tínhamos um ateliê atrás de casa. E a gente costumava fazer as necessidades no ateliê, atrás, para No não banheiro, fazer né? dentro de casa, entendeu? E daí eu corria pra lá, mas era pra vomitar, tipo, porque me dava muita ânsia. Então eu passei muito sufoco nesses 4 meses, Pra esconder. porque eu senti muito enjoo pra esconder. Então eu tinha Louco. absoluta certeza de que eu estava grávida. Aí, nesse dia que eu decidi contar pra mãe, eu lembro que eu deitei no sofá, e daí eu disse assim, mãe, minha menstruação não vem, tá atrasada. Aham. Daí eu disse, encosta a mão na minha barriga pra ver se a mãe acha alguma coisa diferente. Daí a mãe pegou e, tipo, eu tava deitada, né? Aí a mãe pegou e apertou na minha barriga. Daí a mãe, tipo, ficou seca. Ela não teve, tipo, reação nenhuma, assim, de nem alegria, de nem tristeza, de nem braba. Tipo, imagina pra absorver, cara. Tipo, ela olhou pra mim e ela disse assim, se tu acha que tu tá grávida, nós vamos marcar um médico amanhã. E só isso, sabe? Nossa, terrível. Nossa, foi um assim, cara. Daí eu sei que a gente marcou médico pro outro dia ali, ou pra mesma semana, agora eu não me lembro bem. Uhum. E eu lembro que quando a gente entrou na porta do consultório do médico, o médico disse o que seria, daí a mãe disse assim, ela acha que tá grávida? Daí o médico olhou pra mim e disse assim, ela tá de uns 4 ou 5 meses. Tipo, só olhou. Daí eu pensei, é verdade. Mas deixa eu entrar deixa eu falar um bagulho meio... Não sei. É só porque levanta várias questões. Sim. Tipo assim, tua mãe não tinha reparado real ou tu acha que ela talvez percebeu, mas sabe aquele negócio, tipo, não quero queria acreditar acreditar. que isso é verdade. Olha, Porque, cara, tipo assim, se um médico Pra ela ter- só olhou, Sim. entende? Tipo assim, deveria... Tu era bem magrinha, né? Bem o que sequinha. mudou? As minhas costas largou, porque eu era bem acinturadinha, então as minhas Aham. costas só largaram e a barriga ainda era bem baixinha. Aqui Aham. bem, porque a barriga de grávida a gente cria ela bem embaixo do umbigo ali, bem Uhum. embaixo. Eu conseguia disfarçar bem. Eu usava Sim. camiseta, assim, tipo, eu disfarçava bem. Eu acredito que ela não quis acreditar que eu não tava grávida, porque eu lembro de um dia que daí ela falou, tempo depois a gente conversando, aí ela já tava casada com o meu padrasto e ela conta que o meu padrasto disse assim, ô Jéssica, Mari, tu notou que a Jéssica não pede absorvente há meses já? Porque quem comprava absorvente pra mim era ele. Então sempre quando descia... Então já tinha uma... Tipo, Quando- tem que comprar pra mim, por favor, vai na farmácia. Quando descia minhas coisas, eu sempre dizia, ô Leandro, tu compra pra mim? Daí ele sempre comprava, então e ele notou isso, e a mãe não. E tipo, eu passava o final de semana na casa do Lê. E daí a mãe assimilou as coisas e depois, a Jéssica tá grávida. Depois, tipo, eu acho que ela meio que não quis Eu não queria acreditar, porque na verdade já o Se tu fosse ligar os fatos, na verdade, claro. já era claro que eu tava grávida. tipo assim, tu não quer enfrentar aquilo ali. Por Sim. isso talvez ela não teve muita reação. Tipo... E outra coisa, assim, o que acontecia? A mãe, ela me chamava e ela dizia assim, mana, tu tá tendo relação com o Lê?
Daí eu dizia não. Eu não tinha coragem de contar pra ela. Tipo assim. Não tinha uma intimidade. Eu não me sentia à vontade. Por quê? Porque eu pensava assim, o que ela vai dizer se eu dizer que sim? Só que dela dizia assim, me diz que daí eu vou te levar no médico pra te tomar comprimido. Eu dizia, não, tá tranquilo. E ela, tinha aquela vergonha. tinha aquela vergonha, tipo, ai, como é que eu vou dizer pra mãe isso, entende? E daí aconteceu, tipo, eu achei que não queria acontecer comigo, sabe? Mas hoje eu entendo que foi um propósito de Deus, sabe? Por que eu digo que foi um propósito de Deus? Eu vou falando, se quiser me interromper. Por que eu acredito que é um propósito de Deus? Porque, como eu disse, eu me afastei, né? Ali, na minha adolescência, eu me afastei. E esse foi um propósito de Deus pra que a minha vida parasse. Por quê? Porque a gente tava num ciclo, tipo, de vida louca, assim. Tipo, Deus permitiu pra... A gente tava, tipo, era festa, sexta, sábado, domingo, a gente saía, tipo, a gente não fazia coisa errada, tipo, de drogas, essas coisas. A gente só bebia bastante. Mas o que eu tô dizendo é que a gente tava numa vida, tipo de pecado, assim, desenfreada, sabe? Assim, a gente dançava funk, que nem hoje eu conto assim, que eu dançava funk. É estranho, né? Como tu dançava funk? Eu disse, nossa, eu sinto muita vergonha disso, mas isso é verdade, sabe? Era contexto que tava. E Deus falava muito comigo dentro da boate, sabe? De lugares assim. Eu lembro, muitas vezes aconteceu assim, de tipo, tá muito louca lá dançando e de repente dá como um flash, sabe? Parava tudo assim à minha volta, sabe? Que nem quando tu vê nos filmes aquela cena que para, eu via isso, sabe? Parava tudo e eu olhava tudo em volta e me olhava. E tipo, o que tu tá fazendo aqui? Eu sentia dentro de mim. Na época eu não entendia que era Deus, sabe? Mas eu sentia muito claro, assim, esse lugar não é pra ti. E daí eu, não dava bola pra aquele pensamento e continuava a festa. Dentro do banheiro, nossa, quantas vezes, assim, eu entrava dentro do banheiro, as gurias, tipo, bêbadas, tipo, lá, vomitando, arrumando os cabelos, tudo suada, é um ambiente horrível, né? E tu olhava e pensava, o que eu tô fazendo daí, aqui? tipo, é a mesma coisa, eu parava na porta do banheiro e olhava aquelas gurias, assim... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aquele pensamento. Mas daí logo... Que tu se deixa levar. Mas eu também tive esses momentos de tipo... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo, a última festa que eu fui, eu acabei a noite chorando no banheiro, tá ligado? Porque eu olhei, literalmente isso, não tive esse lance de tipo, tudo parar, mas eu olhava e pensava, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? E eu entrei no banheiro e chorei, sabe? De tipo assim, isso que não faz sentido... Por que eu tô aqui? Isso não, sabe? Eu também tive essas experiências. Isso é pra ver onde que o amor de Deus alcança a gente, sabe? Por mais que a gente esteja afastado, fazendo as coisas erradas, Sim. Ele usa os meios de falar com a gente. A gente, que na verdade tá endurecido, não entende que ele tá falando, mas ele fala. Sim. Nossa, o teu lugar não tá ali o tempo inteiro, né? E que eu digo que a gente deu uma parada porque a gente teve que começar a pensar na vida, sabe? Choque de realidade, né? Tipo, minha mãe chamou o Lê e ela disse, eu chamo o Lê aqui que eu vou... Naquela época não existia celular, a gente não tinha, né? Chamo o Lê aqui que eu preciso ter uma conversa com ele. Então a mãe... Quer contar da conversa? Não pode falar. A mãe botou o Lê sentadinho assim. Agora eu quero ver a visão tua disso. Sabe, eu Na não... verdade, eu sei. Vocês dois, no caso? Não. Só ele e a mãe. Botou só. Daí ela disse assim, Leandra, assim, agora vocês fizeram uma família. Dentro da minha casa eu não quero ninguém morando. Vocês vão se virar. Vão alugar uma casa, vão fazer alguma coisa e vão se virar. Sabe, quem sabe as pessoas hoje podem olhar e dizer assim, nossa, como ela foi dura. A melhor coisa que ela fez pra mim. Obrigado, Mari. Nossa, como ela foi dura, mas hoje a gente entende que ela foi muito sábia com essa atitude, sabe? Tipo, ela não virou as costas pra gente, disse, agora vocês vão se virar. Ela ajudou a gente, sabe? Sim. Mas ela mandou a gente criar responsabilidade sabe? E daí a gente começou a saga, né? Fomos procurar casa. Que é da outro vídeo isso. Que engano, cara. Fomos procurar casa, daí a gente não encontramos casa, ninguém queria alugar pra gente, 2 pirralhos. Quem vai alugar casa pra 2 pirralhos, meu? Ela tá grávida. Não trabalhava na época, trabalhava? Não, trabalhava, daí eu tava até pegando seguro-desemprego, eu acho, meu. Desempregado,
loucura. Seguro-desemprego. Tu tinha quantos anos? 19. Não, tu fez 19 É que, depois que a é que gente assim, ó, casou. o que acontece? 18. Não. Daí eu tava na casa parada de ir pro quartel, meu. Daí eu tava naquele bar, porque eu vou pro quartel e eu vou fazer o teste de cabo, porque eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, esportivo, competidor. Então, tipo, eu descobri que tinha um esquema lá, que era um curso de cabo, e que os melhor que faziam o curso viravam cabo e ganhavam uma grana boa. Ganhava, tipo, melhor que os outros, né? Eu, tipo, eu vou entrar e vou dar no meio desses troços aqui e vou virar cabo e, eu vou ser o cabo do quartel, né, meu? Vou ser outro, depois sargento, sei lá o que eu ia ser. E daí só que o que acontece? Quando eu tô indo lá, foi onde a Jéssica engravidou, entendeu? É tipo assim, eu fui 2 semanas lá nos testes, tudo. Chegava meio atrasado, porque, tinha dia que eu não tinha dinheiro pra passagem, entendeu? Tipo, eu tinha dinheiro da passagem pra ir de Parobé até São Leopoldo. Só que de São Leopoldo, da rodoviária até o quartel, dava tipo uns 5 km. Então a gente pegava um ônibus pra não chegar atrasado. Só que eu chegava lá, não tinha dinheiro. Ou eu comia um pastel ou a passagem, entendeu? Sim. Eu tinha que ficar lá o dia inteiro treinando. Às vezes eu não comia e nem... Às vezes eu tinha só passagem, meu. Pra ir e voltar de noite. Então eu saía da rodoviária e descia do ônibus correndo. E daí o que aconteceu? Eu sempre chegava atrasado. Chegava lá, pagava flexão, era xingado porque chegava atrasado. Entendeu? Só que lá não adianta tu contar. Lá foi uma das melhores escolas minhas. Lá não dava pra tu falar assim, não, é. Lá não tinha como dizer assim, é que é o seguinte, cara. Eu não tenho dinheiro pra passagem. Daí o que eles iam dizer pra mim? Não, mãe, tu vai ficar dormindo aqui. Sim. Entendeu? Só que daí é tipo um contexto bem... Não tem como ficar dormindo lá porque tu não é nem recruta ainda, tu é... como é que eu vou dizer? Um candidato. Então, não tinha dinheiro pra nada mesmo. Daí, tipo, se tu alugar a casa, daí, tipo assim, dizia, tem que dar 3 meses de adiantado. O outro, tipo, quem é que vai alugar? Sou eu. Um piá de merda. Tipo, sim. Como que eu vou dizer? Que loucura. É 2 pirralhos, né? Sim. Se ninguém queria se meter. Não tinha um tio pra dizer assim, ou um pai, alguém dizer assim, não, velho, vou alugar a casa pra vocês. Tipo, nós por nós, né? Daí tava toda essa questão de eu ir pro quartel e foi onde eu tive que decidir, né? Tipo assim, tava gerando meio que uma pressão da família, da parte da Jéssica, que eu ia pro quartel e ia abandonar ela, entendeu? E na verdade também lá no quartel não tava acontecendo como eu acreditava que seria. Claro que eu aprendi muita coisa, tipo, ele sempre dizia, fica tranquilo, tudo pode piorar. Que é uma realidade. Tinha, né? Pior seria se pior fosse. Tipo, eu vou contar rapidinho. Tinha um dia que os caras estavam cortando grama lá. Só que eles fizeram isso pra assustar os recrutas também, tá? Então, um cara chegou e falou pra um outro assim, um superior, né? Disse, busca uma folha daquela árvore lá pra mim. O cara não perguntou por quê, saiu patinando. Foi lá, buscou a folha e deu na mão dele, ele pegou e colocou na lata de lixo, entendeu? Aí eu fiquei olhando aquele desktop, tipo, que eu já peguei na hora, qual é que era a parada, né? Daí, tipo assim, os caras estavam cortando grama e terminou aquele fio que vai na máquina, uma máquina grande, e daí estavam em 2. E daí um parou e foi buscar o fio, e o outro ficou parado ali esperando. E chegou, tipo, um superior lá. Daí ele perguntou, por que vocês não estão cortando a grama? Daí ele disse, não, é que o fulano foi buscar um fio que acabou o fio da máquina pra gente cortar aqui. Ele disse, cara, enquanto não pode parar o serviço, enquanto ele não voltar, vai arrancando com as mãos. Mas eles fizeram pra se aparecer na frente dos recrutas ali, a galera que tava aí, entendeu? E o cara se puxou os 4 pés e começou a arrancar a grama com a mão. Daí, tipo assim, obedecia? Só que daí, tipo assim, ali eu já pá. Outro dia nós colocaram a gente dentro de uma sala, escreveram o hino na lousa e mandaram a gente cantar. Então nós estávamos 58 jovens lá, né? Tipo, candidatos. E daí cada vez que um errava, parava. Tinha que todo mundo acertar. Eles ficavam em roda cuidando quem errava. Um errava, parava. Começa de novo. Daí a gente começava de novo. Se um errasse, parava. E daí cada vez que parava, eles faziam um risquinho na lousa lá. Então a gente demorou 28 vezes pra cantar o hino nacional certo. Porque até, na verdade hoje eu nem canto certo também. Mas aquele dia eu tava concentradíssimo. E daí quando ele fez isso, daí eles fizeram de pé 2, sentado 2, entendeu? Aí tipo assim, tu tem que sentar e colocar as pernas na frente, cruzar as mãos na frente das pernas e ser sentado. E daí tu tem que levantar e colocar as mãos pra trás.
Aí tu imagina, daí tivemos que fazer 28 vezes. Meu Deus. Mas daí ali eu fui aprendendo umas disciplinas, tipo assim, de hierarquia, aprender a obedecer, Autoridade. aprender, tipo, fazer a missão sem hesitar. Claro que eu nem participei disso, né? Mas tipo assim, marchar. Mas só há pouco tempo tu já Sim, eu já, pegou. tipo, aquilo ali me moldou, entendeu? Tipo assim, aqui não tem o pai, aqui não tem mãe, aqui não tem ninguém. Eu nem conhecia ninguém. Não é tipo assim, eu e meu amigo fomos pro quartel. Não tinha, era eu, meu. Eu tinha que sair lá da rodoviária correndo, chegar lá e todo mundo, tipo assim, é o que eles diziam pra mim, cara, que ninguém é teu amigo. Tu não tem amigo aqui, meu. Entendeu? Eu tinha que fazer por mim. E daí ali, eu acho que isso me moldou como homem, sabe? Sim. Então, tipo, pra marchar, tinha que marchar lá, era alto, quando dava alto, pisava o direito no esquerdo, parava, ou mais ou menos assim. Mas cheio das disciplinas. Os caras erravam, tinha que pagar, tinha que aquilo, tinha que fazer TFM, teste físico-militar. Eu corria, tá? Da rodoviária até lá, eu chegava de língua de fora. Hoje é TFM, teste físico-militar. Eu tava com as pernas bamba. Eu devia ter que fazer exercício. Tipo, 1 hora de exercício. Pra rachar, sabe? O exercício Sim. é ruim fazer, né? Tipo, quem não era com ar-condicionado. Claro que eu era jovem, naquela época era ar-condicionado. Mas daí, tu fazer exercício do quartel, os caras querem ferrar. E sempre vai um pouco mais, né? Então, tipo, eu sofri bastante. Daí cortaram até meu cabelo, eu nem fiquei, cortaram meu cabelo. Mas foi bom, né? Mas aquilo te fez aprender. Me fez aprender como que as coisas funcionavam, entendeu? Tipo, nós estávamos almoçando e o cara chegou um do antigo e pegou. Tipo, nós servimos arroz, massa, quando nós fomos servir a carne, eles pegaram a bandeja de carne e levaram pra mesa deles. Eles tinham 2, 3 bandejas de carne e nós não tinha nenhuma. Só que era tudo teste mental, Sim. quando eu fui desenvolvendo também minha inteligência emocional, entendeu? Então a galera, eu peguei, tipo, eu não me destacava, entendeu? Eu, tipo assim, eu vou fazer o meu, vou fazer por mim. E daí chegou num ponto que eu disse, que eu vi que por eu chegar atrasado, eles já estavam meio que pegando no meu pé e não tinha que eu mudasse com aquilo. Né? Então eu já tinha 4, 5 caras que chegavam atrasados, eu era um. Só que os outros eram por preguiçoso, eu dormia, opa. Então eu peguei e comecei a entender, cara, aqui vai ser mais difícil pra mim, entendeu? E daí já que lá tá assim, daí foi uma das piores decisões minhas, né? Tipo assim, que eu vejo hoje, não ter saído do quartel, mas daí ter ido trabalhar com a família. Então fui trabalhar com o padrasto dela, e aí foi tenso. Daí começaram começou, e daí tipo assim, eu fiquei preso, né, não me desenvolvi, não tinha dinheiro pra nada, pegava dinheiro emprestado com ele toda quinzena, de quinzena em quinzena, pegando dinheiro emprestado. Aprendi o que eu aprendi dentro de indústria, entendeu? Então ali eu não me desenvolvi como pessoa, como ser humano, como empreendedor. Então aquilo ali foi um tempo que no fundo foi bom, porque eu vi o lado ruim, então tipo, esse tipo de coisa eu não quero pra mim mais, entendeu? Tipo, tem que fazer o lance de tu aprender com todas as situações, só que daí né? foi difícil, Sim. Chegou um tempo que depois de anos ali a gente brigou, Sim. Daí foi onde eu fui pra um curso, mas isso aí, outro papo. Então, e daí nesse meio tempo de tudo isso acontecendo, a Jéssica decidiu que ela... Olha, não quero saber se tu vai pra igreja ou não, Tá, daí tipo, o Gu nasceu, vocês estavam então na casa, né, ali, morando, e daí tu decidiu voltar pra igreja? Como é que foi, tipo, qual que foi a ideia, assim? Sim, daí o Gu nasceu e a gente ficou morando por 6 meses na casa da mãe do Lê, e a gente alugou uma outra casa pra ela. Daí, quando o Gu tinha 6 meses, a gente se mudou pra uma casa ali da Coab. Foi um negócio que a gente fez com o meu padrasto. E a gente veio morar ali. Aí, eu acredito que o Gu tinha entre 3 anos, 3 para 4 anos. E é aquele lance que eu falei, que a gente, depois que a gente conhece as coisas de Deus, a gente sabe o que é certo. Eu sempre sabia dentro de mim que eu tinha que cedo ou mais tarde eu teria que voltar, né? Eu sentia, assim, isso nítido dentro de mim. E a gente ainda, né, ali por até o Gustavo fazer 3 a 4 anos, a gente continuou tendo a nossa vida, tipo, assim, deixa eu trabalhar um pouquinho. Mas dentro desse contexto também, eu tentando fugir da realidade, entendeu? Tipo, eu bebendo, saindo com os amigos, gastando todo o dinheiro em som de carro. Então, tipo assim, a Jéssica, não vou dizer que foi a última saída dela, mas a Jéssica precisava se pegar em alguma coisa porque ela não tava aguentando mais. Né? Sim, Tipo, tu tinha a responsabilidade ali da casa e tal, mas nada. tu... Não, mas daí tu fugia. Tipo assim, logo que o Gustavo nasceu, tinha.
Mas depois tava tão tá, difícil. mais pra frente. Mais pra frente, alguns anos, foi o que foi acontecendo. Chegava sexta-feira, eu queria sair de casa e tomar cerveja com meus amigos. Entendi. Entendeu? Eu queria sair de casa e escutar som. Eu queria sair de casa, tá entendendo? Era muito difícil, tu queria fugir. Difícil, entendeu? Tipo, não tinha dinheiro pra nada, tipo assim, a gente via, tipo, não tinha carro, cara, terrível. Gente. Tipo, mal pra tipo comer. Tipo assim, a gente não tinha máquina de lavar roupa, a gente tinha só, tipo, um tanquinho que só bate. Então, tipo assim, invernão, nós não tinha uma área na casa pra estender roupa. A Jéssica estendia no cantinho do banheiro. Na abinha da casa, e no também cantinho na do banheiro. Da casa. Entendeu? Tipo assim, aquilo ali, eu queria fugir daquilo, entendeu? Tipo, você não aceitava aquela situação, aquela coisa era horrível. Só que em vez de eu fazer algo, eu tu fugia. Sim, eu fugia, entendi. Entendeu? Então foi por muito tempo, entendeu? Sair, festa, de a Jéssica tá na igreja, digamos assim, na ceia, que era demorava mais, e eu tá em bar, jogando sinuca, bebendo cerveja, fingindo uma vida, entendeu? Fingindo que tava tudo bem. Só que isso tudo gastava dinheiro, que comprometia e faltava as coisas em casa, né? Entendi. Então foi muito terrível. Isso tudo, meu filho vendo, coisa tudo. Então foi onde ela começou a ir na igreja, né? Sim, daí por as coisas ser difícil. E na verdade, o que acontece? A gente sabe que geralmente as meninas elas amadurecem mais rápido do que os meninos, né? Nessa questão de, digamos assim, de criar... Como é que eu posso dizer? De criar compromisso com as coisas, sabe? Responsabilidade. Que geralmente até hoje com as pessoas que a gente conversa, assim, quem é recém-casado, ou tu conversa com uma menina de 15 anos, e tu conversa com um menino de 15 anos, a menina de 15 anos ela já é muito madura, e o menino, tipo, ele é um piazão, entendeu? Ele não tá nem aí pra nada. Então eles demoram mais do que as meninas. E eu amadureci muito rápido, e logo que eu tive o Gustavo, assim, eu já... Não, agora minha vida é outra, entendeu? A minha vida agora é cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa e, tipo, trabalhar e a gente, né? Porque foi assim o exemplo que eu tive, né? Tipo, da minha mãe, sempre batalhando, né? Pra ter as coisas. Eu tinha visto também fazer... Então, tipo, pra mim eu já sabia que a vida era difícil, entendeu? Pra mim eu já sabia que as coisas não eram fáceis. Então, era tudo muito controladinho e, tipo, eu lembro que, tanto é pra isso, tanto é pra aquilo, e faltava e não sobrava, e, né, era aquela coisa difícil, complicado. Gustavo usava fralda, e o maternal naquela época era muito caro, não existia creche municipal naquela época que o Gustavo nasceu, surgiu uns anos depois, quando o Gustavo terminou no maternal, que surgiu as creches municipais. Mas até a idade dele ele não tinha, a gente pagava na época R$250. Isso há 13 anos atrás era muito dinheiro. Comprometia mais da metade da quinzena, né? Tipo assim, tu ganhava ali no meio do mês, tu ganhava tipo 350, R$400, 250. Era muito dinheiro na época. Só que daí, como que não ia colocar ele lá se precisava trabalhar? Se precisava. Sim, aí a gente precisava. Difícil. Precisava trabalhar. Então a gente passou muito sufoco assim. E eu sempre ali no meu coração pensando, eu vou voltar pra igreja. Eu pensava assim. E daí Deus começou a usar as pessoas onde eu ia. Deus sempre colocava alguém e me falava alguma coisa de Deus. E daí dava aquela coisa no coração, puxadinha, sabe? né? Tipo assim, eu ia levar o Gustavo pra cortar o cabelo. Deus usava alguém lá no negócio de cortar o cabelo. Tipo, que incrível isso. Eu lembro de ti. Tipo, eu nunca esqueço uma vez que eu fui no Euclides. E daí era onde eu cortava o cabelo. E daí o Euclides disse assim, Jéssica, eu lembro de tu aqui pequenininha cantando. Tu sabe cantar ainda? Daí, tipo, quando eu era pequenininha, eu cantava, tipo, eu adorava cantar. Daí a mãe levava o mano cortar o cabelo lá no Euclides e o Euclides pedia pra mim cantar. O Euclides era crente. Aí, tipo, aquilo, nossa, tô afastada. Tô lembrando daquilo. Lembrando. Daí tinha um senhor, naquela mesma tarde, tinha um senhor lá e ele começou a falar de Jesus pra mim, assim. Ele disse assim, eu sei que é complicado depois que a gente se afasta de Deus, mas Deus vai trabalhando, sempre vai ter o dia certo, sabe? Tipo, eu nunca esqueço do rosto daquele senhor, sabe? Ele foi muito usado por Deus, assim. E aonde eu ia, que loucura, né? sempre tinha alguém que falava... Deus vai sondando, tipo assim, vai tipo, fechando. Deus vai fechando, tipo assim, é aqui, vai. Aí tu quer ir pra lá, tu bate na parede aqui, tu quer ir pra cá, tu bate numa. Aí um dia, tipo, eu pensei assim, vou ir na igreja, né? Vou ir na igreja. E se eu sempre fui da Madureira, né? Eu me criei ali na Madureira, com o pastor Isaac e a pastora Esda. Sempre, e depois eu vou na igreja. Pra mim é essa referência que eu tenho de igreja. E sentei no último banco. E daí eu nunca esqueço quando... Que ano foi isso? Foi eu no ano de
2010. Foi no ano de 2010. Aí eu lembro que eu cheguei no último banco, assim, sentei e pensei, nossa, e, tipo, eu conhecia muita gente da igreja porque eu me criei lá, né? Tipo, ali as pessoas, mas eu pensei, ninguém vai me perceber, eu sento bem, né? No cantinho. Bem quietinho aqui. Bem quietinho aqui. E era bem frio, eu lembro que era bem frio, era em abril. Aí eu lembro que, tipo, que eu tava lá, tipo, de olho fechado, chorando, porque, né, tipo, tava chorando. Que, na verdade, fui pedir socorro pra Jesus, tipo, que eu não aguentava mais aquela vida, tipo, alguma coisa tinha que acontecer pra mim ter força pra continuar, né? Né? É o negócio do ser humano, né? Tipo, Sim. não tem mais saída, tu sabe onde procurar Deus saída. usa isso, né? Tira todos os meios pra que, tipo, ó, eu sou a única Sim. Os biscoitinhos. que a gente tava vendo. E daí eu lembro que tava no meio do culto, veio uma pessoa me abraçar. Daí quando eu olhei, era a missionária Rose. Daí ela também me conhece desde pequenininha. E daí eu lembro que eu abracei ela e chorei muito. Aquele abraço foi muito bom, sabe? Daí, tipo, nossa, foi como se Deus falasse, sabe? Tava te esperando, sabe? E daí... Dali Deus começou, assim, a trabalhar no meu coração. Daí, tipo, ali eu já fui tomando a decisão, sabe? Pensei, eu acho que é isso que eu quero, sabe? Daí eu já comecei a conversar com o Lê em casa. Daí eu disse assim, Lê, assim, eu fui criada na igreja. Imagina. Tarará. Só que, assim, ele sem entendimento nenhum, porque ele é de uma família totalmente... Não é uma família de fé, é uma família católica não praticante. E eu dizia isso pra ele, eu acredito que na época ele não entendia direito, sabe? Porque daí eu dizia, Lê, assim, eu fui criada na igreja, e eu tenho vontade de voltar, e eu sei que eu tenho que voltar, sabe? Que Tipo, esse ele não A sabe. única coisa que eu sabia de igreja que eu passava nos lugares e tinha uns gritando. Cara, agora vem na minha cabeça, assim, tipo, a igreja, a dos crentes, aquelas que gritam. E daí eu disse pra ele... Referência de igreja. Era bem assim. Aí eu disse pra ele, Lê, eu sei que eu vou ter que voltar mais cedo ou mais tarde, eu vou voltar, eu só tô te avisando. Eu tô tipo assim, como assim, sabe? Daí, Nada a ver. Daí, tipo, daí eu falava pra ele assim, mais cedo ou mais tarde eu vou voltar. Daí eu dizia assim, daí ele ficava, tipo, né? Eu sabia que na época ele não entendia, né? Aí, daí foi um dia que eu decidi. Daí foi dia 19 de abril. Dia 19 de abril de 2010 eu decidi. Daí eu disse, não, Caraca, eu queria hoje guardar a data assim. eu vou na igreja. Sim, Porque no daí aniversário foi dele. assim, ó. Foi um dia terrível pra mim. Eu chorei muito o dia todo. E eu disse assim. Daí eu tava no banheiro. Daí eu disse, Deus, eu vou te seguir. Eu vou fazer o que tu quiser. E eu não quero mais saber de viver longe de ti e tal. Tipo, fiz um propósito com Deus e fui pra igreja de noite. Daí sentei no banco. Daí tinha um pastor profeta assim pregando naquela noite, que era o pastor Leonardo alguma coisa, o nome dele eu me lembro até hoje. Era um moreno, magro. Eu vi ele uma vez depois que ele veio ministrar num congresso de irmãs ali no 100, mas depois daquelas 2 vezes nunca mais vi ele. Aí ele foi usado por Deus, né, pra falar do projeto que Deus tinha na minha vida desde quando eu era criança, tipo assim, Deus confirmando comigo, falando pra mim assim, tipo, que eu tava cuidando de ti até agora, que eu tava te esperando tu chegar aqui, porque eu tenho um plano na tua vida, porque eu ungi tua voz, porque através de ti muitas pessoas vão aceitar Jesus e tal, e o teu marido que tá lá em casa, na tua casa, tu ainda vai ver ele glorificando meu nome, ele falou assim, na primeira Que noite. legal, cara. Daí eu pensei, né, será Olê? Olê. Daí, tipo, eu lembro que deu com o Guzinho no colo, tipo assim, o Hugo pequenininho, 2, 3 aninhos. 3 sabe? anos ele tinha. Eu acho que ele Em não... 2010 tinha 3. Em abril ele já tinha feito 3. Já tinha, tinha feito 3 recém. Não, é abril e maio. Ia fazer 3. Eu lembro do Hugo no meu colo, assim. Aí, nossa, aquela noite foi uma noite assim, nossa, assim, onde... Sabe quando Deus vem e te abraça, assim? Nossa, que tu chora. Ai, eu tinha que estar aqui há muito tempo. Daí tu volta pra casa, aquela realidade. É muito bom esse início, cara, meu Deus. Daí volta pra casa. Daí tu volta pra casa, tá lá o abençoado. Rindo, tá, cara. Daí não sei, tipo... Mas tu era contra, tipo, ela ia assim? Não, meu, eu não cara? entendia. Pra mim, esse pastor queria dinheiro e... Não fazia sentido pra gente. Pô, eu via as paradas que falavam na TV, entendeu? Eu ficava muito bravo. Tipo, ele não me proibia de ir na igreja. Só daí, quando eu me decidi me batizar, que na verdade que o negócio apertou, porque eu tava indo na igreja, só que daí, nesse dia que eu entreguei minha vida pra Jesus, aí eu cheguei em casa, daí eu disse assim pra ele, porque
Porque até então nós ia em festa, nós ia em baile. Ela a gente me seguia onde eu queria ir. a gente saía, ia nos encontros de som, a gente ia no centro. Então a gente tinha uma vida, tipo, digamos assim... Deixava o Gu com alguém. Tipo, eu ia na igreja. Até algumas vezes eu tinha conversado com a pastora e dizia, pastor, eu quero continuar vindo na igreja, mas o marido não eu posso ir com ele nos lugares. E ela dizia, não, tu pode e tal, mas vai em espírito de oração e tal. Mas isso até antes de eu me batizar, né? Tipo, eu ia. Aí quando eu me batizei, na verdade, foi uma decisão tomada minha, que eu disse pra Deus, a partir do momento que eu me batizar, eu não quero mais ir nesses lugares, né? Daí eu nunca me esqueço de uma experiência que foi bem forte pra mim. Foi numa noite que ele queria ir no encontro de som que teve lá em Taquara, na sede dos motoristas. E daí eu não queria ir, porque já me fazia muito mal aqueles ambientes, sabe? E daí a gente chegou, assim, era bem de noite. Eu lembro das pessoas, né, bebendo, escutando música alta, se drogando, aquela coisa toda. Assim, quando eu olhei, aquilo me deu uma tristeza, sabe? Mas uma tristeza que eu comecei a chorar. E daí, sabe aquele choro que não para, assim? Aquele choro, assim, tipo, não tinha como eu chorar escondida dele, assim, tipo, secar, sabe? Aquele choro, assim, compulsivo, que eu não conseguia chorar, que eu tava me sentindo mal ali, não era o meu lugar ali. Aí eu lembro que eu disse, Lê, eu quero ir pra casa, não quero mais vir aqui. Daí, tipo, ele veio pra casa comigo, meio sem entender, sabe? E daí, a partir daquilo ali, eu não quis mais sair, assim, no lugar com ele. E daí que começou o tendel lá em casa. Por quê? Porque daí ele dizia, tu não quer sair, então eu vou sair sozinho. Eu disse, tá, então sai. Daí, tipo, ele começou a sair, assim, sozinho. Então ele ia contra a minha vontade. E aí eu dizia que eu não ia abrir mão de ir. Então tu quer ir, tu vai, né? E daí começou assim... Tá, e tu não aí tinha, briga, tipo, lance de ciúmes ou brigava por isso? Como é que era? Tipo, essa eu relação? não tinha ciúme porque, tipo, foi nessa época que eu vivi bastante experiência com Deus, eu me apeguei muito, sabe? Porque eu tive uma decisão, sabe? Eu falei pra Deus, a minha decisão, eu não vou voltar atrás, né? E se ele prometeu que ia salvar o Lê, ele ia usar alguma maneira, então eu tinha que confiar. Te agarrou na... Então eu me agarrei naquela promessa e eu ia orar. Era o único jeito que eu me acalmava, na verdade, porque me dava muita raiva mesmo. Tipo, eu tinha vontade de matar ele. Então eu ia orar. Você tem que ser a Tamiri. E daí Deus Queria matar ele. E daí Deus me acalmava, sabe? Ele... Por várias vezes, assim, eu sentia muito forte a presença dele me acalmando. Ou ele me mostrava onde o Lê tava, com quem que o Lê tava, sabe? Foi as experiências assim que eu tive, que eu nem precisava perguntar pro Lê onde ele tava, sabe? Daí por isso que não tinha esse lance de ciúme. Porque eu sabia onde ele tava e com quem que ele tava, então não precisava, sabe? Sim. Eu ter ciúme. E daí eu tava... Eu tinha assim na minha cabeça, tipo assim, que se o Lê não cedesse, eu não ia ceder. Então, pra mim, não fazia diferença. Já tinha decidido mesmo. Entende? Então, pra mim, eu tava na minha posição. E daí foi onde Deus foi trabalhando, sabe? Daí eu me envolvi completamente com as coisas. O Gustavo no coral, criança, daí foi onde começou a... Tá, e tu nessa época tu ficava... Loucão, meu. Tipo assim, eu fugia, tipo... Tá, e tu não confrontava ela, tipo assim, de... eu ria, eu lance? debochava. Só ria? Eu não podia, tipo assim, eu não podia escutar hino dentro de casa, que ele quebrou um CD do lado. Mas depois eu escutava, né? Depois eu comprei outra e escutava. Né? Eu fazia faxina com o Lázaro. Vai, Lázaro morreu essa semana. Pena. Ontem, hoje? Não sei. Mas daí, tipo, começou a levar o Gu e... Então começou a encaixar, o Gustavo em coral. E eu sempre lembro de uma vez que o Gustavo ficou e disse, ô pai, podia ir lá ver eu cantar, né? Eu vou cantar na igreja hoje. E daí eu fui, mas né, ia todo receoso, sentava lá atrás. Outro dia, ô pai, vai lá que eu vou apresentar. Eu comecei indo e eu comecei a escutar a palavra. E a Jéssica também eu sempre respeitei muito a Jéssica. Pela questão da postura dela, entendeu? A postura da Jéssica sempre muito reta, então... Tipo, eu fazia às vezes um monte de coisa errada e ela firme, entendeu? Então isso foi uma coisa que... E, na verdade não tem, como tu disse, eu não tenho uma... A tal dia eu decidi por isso, né? Foi mais forte do que eu. O que eu comecei a ver, eu não consegui mais desver, que é uma coisa que eu sempre digo. Depois que tu vê algo,
tu não consegue mais apagar aquilo da tua mente, aquelas experiências ou aquilo que tu viveu. Então eu chegava às vezes meio malzão na igreja, alguém vinha e me abraçava que eu nunca vi. E eu sentia amor naquilo, sabe? Tipo, porque às vezes nem minha mãe, meu pai não me abraçava. Via a diferença. Vi a diferença e comecei, assim, a viver nisso, né? Então, depois de um tempo eu comecei a ir mais e ia mais, vamos ler. A gente veio felicidade, já rindo de casa até lá. Quando eu dizia, Mas quanto tempo demorou essa transição, tipo... Eu fui 5 anos. 5 anos sozinha? 5 anos demorou pra mim. E persistindo e orando. Não, dela virava em boca, né? As irmãs olhavam pra ela na igreja do lado. Mas que massa, tipo... Só faltava ela fazer assim, ó. Sim. Tipo, mas imagina, né? Tipo... Sim, eu lembro que nas vezes que a gente se desentendia assim, ele dizia, tipo, nunca que eu vou na igreja, mas não me convida, sabe? Assim se arriava, sabe? Então, quando ele começou a ir, tipo, tipo, Deus te pegou, tu vai ver, sabe? E Deus ia me dando sinais, sabe? Nesses 5 anos, assim, eu lembro que acontecia situações que eu tava, tipo assim, tava desacreditada, sabe? Pensava, acho que... Nunca vai. Eu acho que parece que não vai rolar, esse cara não vai ceder. E daí eu dizia, Deus, dá um sinal hoje, sim, alguma coisa. Daí, tipo, eu chegava em casa e ele, do nada, assim, ô Jéssica, eu vou mudar, tá? Então aquilo eu já entendia que era uma resposta de Deus. Ele nem sabia por que ele tava falando aquilo. Entende? E foi quando tu parou de beber também, que foi uma coisa que foi antes da tua conversão, mas que foi uma coisa que também Deus já tava trabalhando nele. Antes mesmo, tipo, dele ir pra igreja, sabe? Tipo, eu já via, tipo, Deus trabalhando assim no nosso dia a dia. Mínimas coisas que ele ia mudando, sabe? Que Deus ia me dando sinal. Ele tá mudando aqui, ele tá mudando ali. Então isso ia me dando força pra mim, tipo, continuar, sabe? A questão da bebida, nós estávamos numa corrida e daí tinha uma família lá que tinha um menininho que corria de moda, da mesma idade do Gu. E os pais deles se turbinaram no uísque, assim, sabe? E daí, nós achamos aquilo um escândalo, né? E daí o Gu pegou e falou pra mim, papai, mas eu também não gosto quando tu bebe. Nossa. Tipo assim, nós tava falando daí, tipo assim, mas o Gu foi muito sábio, entendeu? Sim. Porque o Gu nunca me encheu o saco, digamos assim, quando eu bebendo e ele, ô pai, eu te ligo, nunca, né? Tipo, ele sempre foi sábio, assim, tipo assim, daí foi numa hora certa, sabe? Tipo assim, ô pai, mas eu também não gosto que tu bebe. Daí eu disse pra ele, mas então eu nunca mais vou beber. Assim, Bruno, do jeito que nós estamos conversando aqui. E depois daquele dia eu nunca mais bebia, né? Que top. E eu nem tava na igreja ainda, nada. Claro que eu já tinha um intuito de melhorar. Daí quando eu parei e pensei, cara, se eu não fizer pelo meu filho, e daí ali veio tudo um fio na minha cabeça, né? Que meu pai é alcoólatra, nunca cuida de mim, então. Umas coisas assim que daí tipo, aqui é a tua chance de romper isso, né? Então dali eu também comecei a aprender um monte de coisa, tipo da minha família, que eu vinha repetindo as coisas. Tipo um ciclo. Então ali comecei a entender, não, cara, eu tenho, né, a partir de Jesus eu consigo romper algumas coisas que é muito louco. Que massa. Então a gente começou a vir pra igreja, agora estamos aí top desse jeito. Na verdade, quando a gente começa a ter uma vida com Deus e a palavra de Deus, ela vai te clareando as coisas pra tua vida, sabe? Tu começa a identificar tudo que aparentemente era normal que tu vivia. E tu começa, não, isso não é normal, sabe? Isso não é pra mim. Então tu começa O lance da verdade te libertar, né? Exatamente, tipo, meu Deus, eu tava sim. vivendo... Tipo, é uma coisa que se tu olhar é tão claro, sabe? Claro, eu tava vivendo num ciclo, isso era tão claro. Só que ao mesmo tempo aquilo... Tipo... Era um automático, ia te empurrando e tu com aquele tipo de pessoa, então. Tipo, as primeiras coisas começaram a acontecer, meu convívio com os amigos que eu tinha, né? Sim, isso é uma amigos coisa que eu todos, falava né? bastante pra Deus, sabe? Quando eu orava pelo Era rolê. só, tipo, meus amigos, cara, não vou dizer assim que os caras são do mal e tudo, mas tipo assim, pessoas sem propósito, que trabalhavam a semana inteira pra pegar o dinheiro e beber final de semana e comer um churrasco, né? Daí segunda-feira tá bravo pra ir trabalhar, indignado, que ganho pouco, então... Foi tudo isso que foi a minha cabeça, foi abrindo pras coisas, né? Sim, eu dizia pra Deus, muda o ambiente que o Lê vive, sabe? Senhor, coloca outras pessoas, sabe? Coloca alguém que fala de Jesus pra ele onde é que ele ir, sabe? Aí às vezes ele chegava em casa, eu tava lá no posto de gasolina, chegou um fulano nada, começou a falar de Deus pra mim, tipo, e eu sei. Que bom, eu orei. Tipo,
Tipo, aí o Jesus foi bem assim. Daí eu vi que ela ficava toda boba, sabe? E eu comecei a gostar disso também. Tipo assim, nossa, ela tá feliz. Ela tá feliz, tipo, eu tô com... Cara, eu posso fazer ela feliz, né? Tipo assim, uma coisa meio orgulhosa, né, no começo. Depois eu comecei a entender que o negócio a questão é muito maior que isso, né? Daí comecei a me encontrar com os propósitos meio... Daí foi se convertendo. Eu fui me convertendo e ainda tô me convertendo. Tinha vez. Ainda tô me convertendo e vai demorar muito um pouco. que se converter ainda, nossa. Mas é massa, tipo, esse papo assim de... Eu gosto, sabe, de saber de onde é que as pessoas vieram, o que É aconteceu que na na verdade, às vida vezes a gente delas. vê as pessoas veem, né? Que nem, tipo assim, eu tive bastante crítica. Os líder da igreja chegou esse dia na igreja, pá. Tipo assim, eu posso dizer que a minha conversão demorou, digamos que dos 5 anos ela orando, uns 3 ali, eu já comecei a ter, como é que eu vou dizer assim, eu fui exposto à palavra, vivi umas paradas muito loucas, tipo assim, com ela, entendeu? Tipo, dela firme, tipo, nós não ter grana pra nada e ela ir lá comprar as cadeiras, e ela fazer propósito de construir o 100 e tudo isso ela tá junto e eu, nossa, que fé é essa, meu? O que essa mulher tá acreditando? Tu vê o testemunho O dela. testemunho dela e, né, ela começou a se vestir diferente, ela começou não aceitar em tal lugares, então, tipo assim, começou a se valorizar e eu valorizava ela por isso também, porque desde lá do começo, lembro quando eu disse que era aquela menina diferente, que parecia que tava perdida, ele que era menino pra casar e tava naquela bagunça. Mas é quando a gente conversou, acho que uma vez aí tu falou que tu não, tipo, forçava nada, né? Não pregava, não fazia nada, só orava, né? Só Tipo, era orava. um... E geralmente... Agora só que ela enche o saco, mas era de boa. É Que às vezes nós pegamos umas visão teológica, sabe? Sim. Tipo assim, na verdade, visão teológica. Eu não tenho visão teológica, assim, porque não tenho conhecimento tudo assim, mais umas coisas assim, gente. Mas é bom porque eu respeito ela, me respeita. Sim, né? sim. Tipo, Questão de... que tá falando? Sobre tu orar forçar por ele, e forçar, ficar né? pregando pra mim. Ah, não. Eu orava, eu lembro que... Só que o que eu perguntava, ela sabia tudo, entendeu? Tipo, Ela esperava tu perguntar. Ela fazia eu perguntar, eu acho. eu gostava quando ele me perguntava as coisas. E falar. Dava uma portinha, né? Tipo, eu nunca esqueço. Tava esperando isso. Eu nunca esqueço, assim, que Deus é, tipo, tão bom, assim, que ele fazia sinais, tipo, pra provar pro Lê, sabe? Eu nunca esqueço do micro-ondas que a gente tem até hoje, né, Lê? Eu nunca não abri. A gente tem micro-ondas até hoje. O micro-ondas, Eu ele... não era... quando faz mais de 10 anos. O micro-ondas, ele estragou, tipo, ele não ligava mais. E o Lê, como ele sempre foi futriqueiro, tipo, de arrumar as coisas, ele abriu o micro-ondas e futricou e mexeu. E o transformador do micro-ondas tá rachado no meio, tava rachado no meio. Eu disse, pifou essa peça. Daí eu peguei e montei pra levar pra oficina, pra me mandar arrumar. Só que eu não tinha grana, eu deixei em casa, entendeu? Tipo, a hora que eu tiver a grana, eu vou mandar arrumar. E daí, dele, não vai dar pra arrumar o micro-ondas. E eu fiquei tão sentida na hora, porque o meu micro-ondas era novo. Entende? Tipo, a gente não tinha quase nada e era tipo chique ter um micro-ondas e eu tava feliz na por época de ter micro-ondas, né? tipo, ter um micro-ondas. E daí eu disse, eu vou orar por esses micro-ondas, mas credo, não aceito isso. Aí coloquei a mão no micro-ondas. E tu tava... O micro-ondas em cima do sofá. Tipo, eu ouvindo, mano. Não tava crente. Tipo, ele duvidava, Mas, entendeu? Bruna, que nem tu Mas ele dava gargalhada na minha cara. E eu botei a mão no micro-ondas e orei, daí tipo, orei pelo micro-ondas e Senhor, em nome de Jesus, declaro meu micro-ondas vai funcionar, eu vou ligar ele agora na tomada e ele vai funcionar. Eu liguei na tomada e o micro-ondas, plim! Tá ali em casa, né? Não, o micro-ondas que nós fizemos tá lá no ateliê. Tá lá na empresa. Lá no ateliê, a gente levou lá pro ateliê pros funcionários. Os funcionários aquecem Aquece a comida. E tipo, tá até hoje, sabe? Umas coisas... Tá, e tu? Daí tipo assim... mas pode ser que algum parafuso não fique, tá? Tipo, eu nunca Mas depois esqueço de uma entendeu. vez também que o Gu era pequenininho. E daí o Gu era pequenininho e daí a gente sempre naquele aperto. E daí eu lembro que o Gu, às vezes quando faltava leite, eu lembro que eu fazia café pro Gu na madeira. Tipo, né, não tinha leite, daí eu fazia pra ele mamar, daí ele mamava aquele café. Mas ele não gostava, ele queria leite, né, tipo, mas a gente por muito aperto. E daí eu lembro que daí esse dia ele teimou, assim, ele nunca tinha teimado, assim, ele chorava, daí ele dizia assim, ele disse, eu quero mamar. Daí eu fiz o café e dei pra ele e ele dizia, eu quero mamar. Nossa, daí aquilo, tipo,
Bah, Não tem. não tenho leite. Aí eu lembro, assim, que, tipo, nossa, naquela hora que dá aquele negócio, assim, eu me atirei, assim, no sofá, assim, e eu disse, Deus, eu preciso de dinheiro pra comprar leite? Falei assim, sabe? E no que eu falei, assim, eu só levantei do sofá, tipo, que eu tava enxugando minhas lágrimas, eu tava cortando a grama na frente de casa, e o Leandro chegou. O Leandro chegou e deu 100 pila. Que é o meu padrasto. Chegou e deu 100 reais. Tipo, na época também, há 10 anos atrás. Deu 100 reais pro Lê. Ele trouxe 100 reais, Trouxe, deu. Daí o Lê foi lá dentro, meu cansado. Ó, tu pediu dinheiro pro Leandro? Não. Pro Leandro, não. Não, foi eu que pedi pro Leandro. Aí eu disse, não, mas daqui foi Deus. Eu falei pro Lê. O Lê ficou meio que... Quê? Eu não sabia nada. Daí, não, eu pedi pra Deus. Eu Lê, não entendi nada. Daí eu... Mas eu também, naquele momento, eu fiquei meio assim, nossa. Não, mas um dia ela foi no mercado, ela pegou e deu 20 reais pro cara, depois ela disse pra mim, Deus mandou dar pro cara 20 reais. Eu disse, o que tu fez? Como assim? Aí, daí eu lembro que no outro dia, eu conversando com a mãe disse, mana... E tudo essas doideiras, assim, Mas a convicção dela, entendeu? Eu disse, Sim. como assim Deus falou que tu deu dinheiro, 20 reais? Porque assim, o cara... Deus me falou, aquele fulano dá 20 reais pra ele. Tu falava pra ele mesmo sem ele entender, tipo Sim, Oi, mas ela vive isso até hoje, meu. Se ela achar que tem que fazer, ela faz. E eu lembro que eu falava pra ele... Não, mas é engraçado, tipo, o cara nem acredita e tu tá dizendo, não, porque Deus, e com convicção. Não, pois é, isso que eu também Que é paro massa. pra pensar. Eu acho isso engraçado, que eu penso Sim. que... Na época eu não pensava assim, o Lê não entende. Tipo, eu falava pra ele como se fosse normal que ele entendesse, mas ele não entendia. Mas isso gerou algo, Gerou, né? porque virou umas loucuras, entendeu? Tipo assim... Meu Deus, o que Aí ela tá vendo que eu não tô vendo, Tipo né? assim, cara, nós estamos apertados, ela dá 20 pros outros, meu. Eu comecei a mas é legal. Daí eu lembro que no outro dia, eu conversando com a mãe, daí a mãe disse assim, mana, ontem tu pediu dinheiro emprestado pro Leandro? Daí eu disse, não pedi dinheiro emprestado pro Leandro. Daí ela disse, não, é porque nós estava sentado na mesa tomando café de tardezinho. E ele tava tomando café, daqui a pouco do nada, ele deu um pulo da cadeira. Ele deu um pulo da cadeira e eu disse, o que foi, Leandro? Onde é que tu vai? Daí ele disse, eu tenho que levar 100 pila pra mana. Tipo, ele saiu e foi. Lá, E ele também não, ele não é crente. Não, ele não é crente. Até Tipo, hoje, até né? hoje ele não é crente. Mas é um cara Por que... enquanto. Por enquanto. E ele é um cara que foi muitas vezes usado por Deus nessa questão financeira pra gente, sabe? E daí eu disse pra mãe, daí disse, não foi pro Leandro que eu pedi, mãe, eu orei, daí minha mãe, como ela, né, também tem fé, entende, daí ela, tipo, tá, agora eu entendi porque ele falou da cama. Então foram coisas que foram acontecendo assim, Não é muita coisa, a gente na verdade não sabe que Deus foi muita provando, coisa. sabe? Deus começou a cuidar de nós, sabe? Tipo, começou a cuidar. Começou a provar que... Não, ele sempre cuidou, né, amor? Não, Não, mas tipo assim... Tipo, visivelmente. Tipo, digamos, eu comecei a enxergar o que ele tava fazendo. Sim. Né? Tipo, antes eu não enxergava, então depois eu comecei a enxergar. Daí as pessoas começaram a me respeitar, entendeu? Tipo assim, cara, ninguém me emprestava 5 reais, porque eu não pagava mesmo. Mas Aí começou a não aceitar qualquer coisa. E agora estão aí, líderes, jovens. Pois é. Estamos aí Não. aprendendo ainda. Isso é massa? Acho que é isso por hoje. Eu acho que sim, se a gente for prosseguir, vai que dar vai muita dar conversa. Temos altos papos, só Temos pelos... altos papos. A Todo gente dia. pode conversar sobre muitas coisas ainda. Vai ser bem legal. Eu acho um projeto interessante, a gente tá só no iniciozinho. Não, acho muito bom. Vamos trazer muita gente. Muito bom. Nós vamos tentar fazer não tão tarde pra gente não ficar com sono. Porque o papo tá bom, mas a gente Tá vai cansado. cansando, né? Não, mas é muito bom, tipo, também, se você quiser deixar um comentário aí embaixo, né? Não, manda Sugerir, comentário aí. esse assunto seria da hora pra gente conversar. E até perguntas, né? Podem fazer perguntas até dentro desse contexto. Como é que foi tal coisa, a gente encaixa no outro vídeo e responde. Isso. Sim. E vai ser E massa. eu acho que esse vídeo vai estar meio cortado, né? O podcast. Vai ter algumas Aí, partes. mas o completo tá no Spotify, SoundCloud. Eu deixo todos os links aí embaixo. Pra você que quiser ouvir, né? Daí não vai ver a gente. Que é uma pena. Porque a gente é linda. Só pedir que eu mando uma foto, aí fica olhando e escutando. Se quiser mandar coisa também no Instagram, né? Acompanha nós lá. Top. E tamo junto. Acho que é isso. Show. Daqui uns mais? dias eu quero ver se a gente traz o nosso filho. Pra ver a visão dele disso tudo também. É verdade, é da hora. Isso é legal, né? Tipo assim, Verdade, que porque ele
Ele... Tipo, o tempo que a gente pediu perdão, as paradas, mas vamos deixar pro próximo. Sim. Show. Então tá, pessoal. Valeu. Abraço, beijo. Tamo junto. Deixa o like aí. Compartilha nos grupos da igreja aí. É, isso aí. Com todo mundo aí, tá? Tamo junto. Marca nós no Instagram. Posta lá, tipo, assistindo aqui e tal. É nós no reino. Isso.